Gênesis capítulo 12, versículo 10 diz assim a palavra: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Glória a Deus. Você que veio na quinta-feira passada, você sabe que Abraão, ele vai seguir a voz do Senhor, ele vai chegar em Canaã, ele vai armar as suas tendas em Betel, porque Abraão entendia que a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida fluiria de Betel. Você crê que a tua bênção flui de Betel? Você crê que o teu milagre, a tua cura, a tua restauração flui da casa de Deus? Amém? Abraão também estava crendo nessa palavra. Só que quando ele se estabelece ali, quando ele arma as suas tendas, quando ele se estabelece em Betel, o que Abraão percebe? Que havia fome naquela terra. Ou seja, apesar dele estar num lugar aonde o próprio Deus o dirigiu para estar ali, quando ele olhou para aquele lugar, ele percebeu que, humanamente falando, a terra não era tão boa. Aparentemente, humanamente falando, não havia ali a provisão que ele precisava para se manter. E qual vai ser o pensamento de Abraão? Eu vou descer ao Egito. Glória a Deus, amados. Nós estamos falando de Betel e nós estamos falando do Egito, que tem um significado espiritual para nós, amém? Nós estamos falando da bênção de Deus. Nós estamos falando da bênção do Senhor que flui na casa de Deus. E nós estamos falando de pessoas que às vezes abrem mão disso para descerem ao Egito. Versículo de número 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O que Paulo disse? E eu sempre cito esse texto lá em Romanos porque é tremendo. O que Paulo disse lá em Romanos 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do propósito e das promessas de Deus para a nossa vida? A tribulação? A fome? A nudez, o perigo, a espada, a altura, a profundidade? No caso de Abraão, ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma palavra. Deus, ele tinha propósitos a se cumprir na vida dele, mas por ele olhar com os olhos naturais e perceber que a situação não era tão adequada, tão confortável, ele vai ser tentado e vai colocar em prática o propósito de descer ao Egito. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite, sabe para quê? Para dizer a você, independente da fome, independente da altura, independente do perigo, independente da espada, independente da profundidade, independente da situação, não desças ao Egito. Glória a Deus, amados. Não desças ao Egito. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, diga para meu irmão, não desças ao Egito. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela, o Egito não é o teu lugar. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi lida e ela será pregada. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, não viemos para conversar, não viemos para brincar, não viemos para passar tempo, mas nós estamos aqui, Senhor, única e exclusivamente porque precisamos da tua direção. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, assim como chamou Abraão. O Senhor colocou propósitos em nossa vida. O Senhor nos deu uma direção, uma meta a seguir. Mas sabemos que os caminhos são tortuosos, que as lutas são grandes. E é por isso que precisamos ouvir a tua voz, para saber como nos portar, para saber o que fazer. Então, Senhor, fala poderosamente nesta noite com cada um de nós que aqui estamos neste lugar, com essa
essa pessoa que está nos ouvindo, para essa pessoa que está nos vendo pela internet. Fala, Senhor, poderosamente a cada vida e a cada coração, para que venhamos avançar em Ti, e principalmente para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ministra, Senhor, o nosso coração nesta noite e abençoa-nos poderosamente. É o que nós te pedimos com fé e crendo, já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Jesus, diga graças a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Isso, vamos aplaudir. Abra a tua boca aí no teu lugar, aplauda e glorifica Ele. Diga glória a Deus. Amém. Por favor, tome o teu assento. Você tem toda a liberdade para glorificar a Deus, mas a partir de agora não converse. A única coisa que você vai fazer agora é olhar aqui para o pastor. Olhe para frente, dá glória a Deus aí, para a gente não perder o hábito. Dá glória a Deus aí, igreja. Amém. Mas agora preste atenção aqui no pastor. Você sabe que pelo fato de Deus, ao formar o homem, pelo fato de Deus ter dado inteligência, e principalmente pelo fato de Deus ter dado ao homem a capacidade de raciocinar, o ser humano, o homem, diferente de qualquer animal que existe, ele tem uma capacidade muito grande de criar alternativas. Pelo fato de sermos a imagem e a semelhança do Senhor, pelo fato de termos raciocínio e capacidade de pensar, nós somos pessoas, nós somos seres dotados de uma capacidade única para criarmos alternativas em meio às situações. Em situações extremas, aonde se fazem necessárias decisões rápidas, aonde se fazem necessárias decisões viáveis, o homem, nós, por sermos dotados de inteligência, mesmo em meio a situações de pressão, a gente consegue traçar um rumo, a gente consegue encontrar soluções e traçar alternativas que sejam viáveis a nós. Pastor, mas por que você está começando a mensagem falando desse jeito? Porque ao longo destas semanas, nós temos visto na palavra de Deus, que quando Deus falou com Abraão ali pela primeira vez, quando Abraão ainda tinha 75 anos, quando Abraão ainda estava lá em Ur dos Caldeus, quando Deus se manifestou a Abraão, nós tivemos a oportunidade de dizer que a terra aonde Abraão estava, que era Ur dos Caldeus, era uma terra boa, era uma terra próspera. Apesar da idolatria que havia ali, apesar da adoração que as pessoas tinham ao Deus Lua, tanto o comércio quanto a estrutura que Ur dos Caldeus oferecia, era uma estrutura muito boa. Ur dos Caldeus era um lugar que dava total condições para que os seus habitantes tivessem uma vida estável. Só que mesmo assim, mesmo Abraão estando tranquilo, mesmo Abraão estando estabilizado, Deus vai falar com Abraão, Deus vai chamar o Abraão. Abraão vai crer naquela voz que ele ouviu, Abraão vai crer no seu chamado e principalmente, ele vai crer nas promessas que o Senhor havia feito. E sem pestanejar um minuto, Abraão vai sair daquela terra onde ele se encontrava, ele vai sair de Ur dos Caldeus, ele vai largar toda a segurança que estava ao seu redor para ir a uma terra desconhecida. Ele vai fazer isso sem ter dúvida, e até aí a gente já pregou, até aí nós já sabemos. Só que quando Abraão chega em Canaã, o que vai acontecer, amados? Ele vai armar as suas tendas em Betel, e nós pregamos isso. Betel significa o que, igreja? Casa de... Betel é casa de Deus. Então Abraão ele vai chegar em Betel, ele vai armar as suas tendas ali, ele vai edificar altares ao Senhor, ele vai invocar o nome do Senhor. Abraão ele vai fazer tudo corretinho. Só que quando ele chega e se estabelece ali, a primeira coisa que Abraão vai perceber é que aquela terra era uma terra que não tinha fartura de alimento. Havia fome naquela terra. Então, diferentemente da terra boa, da terra próspera, da terra farta que era Ur dos Caldeus,
Abraão vai perceber que em Canaã as coisas eram mais difíceis. Puxa, na terra em que eu estava, lá em Ur, se a gente precisava de comida, tinha comida à vontade. As coisas eram mais disponíveis. As coisas eram mais fáceis. Tudo bem que a gente servia a deuses estranhos. Tudo bem que a gente tinha uma fé errada. Mas as coisas lá eram muito mais fáceis. Mas quando Abraão chega em Canaã, ele percebe que em Canaã a coisa era diferente. Canaã era uma terra sem fartura. Canaã naquele momento era uma terra infrutífera e que não daria a eles, humanamente falando, as condições que eles precisavam naquele momento para sobreviverem. Aí diante desse quadro, diante desse cenário, pensa comigo, amados. Imagina que Deus falou com você. Vamos imaginar você, cada um de nós aqui. Imagine que Deus falou com cada um de nós, falou com você em especial. E você ouviu a voz de Deus falando contigo. E Deus ele fala para você assim, olha, abandona tudo. Sai da tua terra, sai do teu trabalho, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine que isso está acontecendo com você. Sobre a tua responsabilidade você tem os seus filhos, você tem o teu cônjuge, você tem várias pessoas contigo. Aí você diz, não, tudo bem, Deus falou comigo, eu creio, eu vou. Você parte nessa jornada. Aí depois de uma jornada exaustiva, de quase 1000 quilômetros a pé, depois de ter caminhado bastante, você chega no lugar onde Deus falou com você. Só que quando você chega lá, o que você percebe? Que não há comida, que não há fartura. Quando você chega naquela terra, você percebe que a provisão era escassa. Eu pergunto para você, meu amado, o que você faria no lugar do Abraão? O que você faria? A nossa capacidade humana de raciocinar, a nossa capacidade humana de pensar, diz o quê? Que o melhor a fazer é procurar uma terra que tenha aquilo que Canaã não tem. Se Canaã não tem comida, o que a nossa inteligência diz? Vai procurar um lugar onde tenha. Só que qual era o único lugar em que havia comida naquele momento? O único lugar onde havia provisão era no Egito. Então o Abraão agora, presta atenção nisso, movido pela necessidade de suprir a ele e as pessoas que estavam com ele, o Abraão vai pensar, o Abraão vai analisar, o Abraão vai raciocinar, como qualquer pessoa com inteligência faria. E ao pensar, ao analisar, ao raciocinar, o que ele decide? Vou descer ao Egito. Abraão pensou, Abraão analisou, Abraão raciocinou. Ele só se esqueceu de uma coisa. Ele só se esqueceu de orar. Glória a Deus, igreja. Ele orou, ou melhor, ele pensou, como qualquer ser pensante que raciocina pode pensar. Ele analisou, como qualquer pessoa inteligente analisa um problema. Ele raciocinou, como qualquer ser humano tem capacidade de raciocinar. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele não era um ser humano qualquer. Abraão não era qualquer um, mas ele era uma pessoa especial chamada por Deus. Meu amado, e uma vez que nós temos a consciência de quem nós somos, uma vez que nós temos a consciência de para que Deus nos chamou, as nossas decisões, elas não podem ser tomadas por raciocínio, por análise ou por inteligência. Elas têm que ser tomadas pela dispensação e pela direção do céu. Glória a Deus. O grande detalhe, e é aqui que Deus ele começa a nos ministrar nessa noite, é que o Abraão não era qualquer um. O Abraão não era uma pessoa qualquer. Qualquer pessoa pensaria em descer ao Egito.
Qualquer homem na situação do Abraão pensaria em descer aquela terra. Mas aí é que está o problema. O Abraão não era qualquer um. O Abraão era uma pessoa especial. Glória a Deus, amados. Abraão, ele era um escolhido. E é aí que a coisa complica. Mas qualquer pessoa pode se corromper. Qualquer pessoa pode se entregar ao mal. Qualquer pessoa pode pensar de maneira racional, de maneira natural, de maneira humana. Mas nós que temos um chamado, nós que temos um propósito, nós não somos qualquer um, amados. Nós somos filhos do rei. Nós somos chamados por Deus. Nós não temos que andar por vista, nós temos que andar por fé. Aplauda bem forte ao Senhor. O que dirige você é a palavra. Diga o que tem, está fraco, diga o que tem que me dirigir é a palavra. Você entende isso, amado? Abraão era um escolhido de Deus. Ele não podia se dar ao luxo de ser dirigido pelo seu raciocínio, ou pela sua inteligência, ou pela sua capacidade de pensar. Essas coisas ficaram em outro tempo. Essas coisas ficaram para trás. Antes do chamado, antes do encontro com Deus, antes, quando estávamos mortos na nossa vã maneira de viver, poderia ser assim. Mas agora não. Agora nós somos chamados, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Amém, amados? Abraão, ele não era qualquer um agora, não. Ele era uma pessoa especial. Ele era um homem especial. Ele era um homem diferente. Você sabe que quando eu falo de homem diferente, sabe o que me vem à cabeça? Aquele texto lá do primeiro livro de Reis, que diz que o rei Davi estava prestes a morrer. Eu sempre falo isso. E de repente Davi vai chamar Salomão. E já no leito de morte, Davi chama Salomão e dá uma palavra para Salomão. Ele diz assim: Salomão, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Teu pai está morrendo, estou morrendo, estou acabando a carreira. Mas deixa eu te dar um conselho, Salomão. Esforça-te e seja homem. Diga glória a Deus. O que Davi estava querendo com aquele conselho? Quando Davi vira para Salomão e diz: seja homem. Salomão já era homem. Ou melhor, era um moço. Mas ele era do sexo masculino. Salomão, ele tinha princípios, ele tinha caráter. Mas por que mesmo assim Davi estava falando seja homem? Amado, entenda uma coisa: para a gente ser qualquer um, a gente precisa se esforçar. Eu não preciso me esforçar para ser um bêbado. Eu não preciso me esforçar para ser um canalha. Eu não preciso me esforçar para ser uma pessoa qualquer, não. Basta eu seguir a minha natureza. A natureza do homem faz com que o homem, a natureza pecaminosa do homem, ela leva o homem a fazer o que é mal. Eu não preciso me esforçar para ser mal. Eu preciso me esforçar para ser uma bênção. Para ser uma bênção diferente. Eu não preciso me esforçar para ser um homem sem caráter. Eu não preciso me esforçar para ser um homem sem palavra, porque essas coisas, por causa do pecado, já estão em mim. Agora eu preciso me esforçar para lutar contra a minha natureza e glorificar o nome do Senhor. Então quando Davi disse para Salomão: esforça-te e seja homem, que tipo de homem que Davi estava aconselhando Salomão ser? Não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Mas Salomão devia se esforçar para ser um homem de Deus. Salomão, ele tinha que se esforçar para ser um homem não dirigido pelo seu intelecto, ou pela sua inteligência, ou pela sua capacidade de pensar, mas ele tinha que se esforçar para ser um homem dirigido pela vontade e pela palavra de Deus. Se você abrir comigo lá, 1 Reis, abre lá rapidinho. Primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Olha só o detalhe. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo de número 2. 1 Reis, se você encontrou, dê glória a Deus aí. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 diz assim, presta atenção: eu vou, e essas palavras são do rei Davi, eu vou
pelo caminho de toda a terra. Olha o conselho: esforça-te, pois, e ser o que, igreja? Homem. Mas que homem? Qualquer um? Qualquer homem, qualquer tipo de pessoa? Não, olha aqui, ó. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Amém? Olha o que Davi está falando, olha para cá agora, olha aqui para o pastor. Salomão, você quer ser um homem abençoado em tudo que você fizer? Você quer prosperar em tudo que você fizer? Você quer que a obra das tuas mãos, que o teu trabalho, que o teu esforço seja recompensado? Você quer? Então deixa eu te dar um conselho, Salomão. Se esforça e seja um homem diferente. Seja um homem disposto a guardar a palavra. Seja um homem disposto a ser dirigido pela vontade de Deus. Seja um homem, se esforce para ser um homem dirigido não pela tua sabedoria, mas pela sabedoria que vem do alto. Porque se você se esforçar desta maneira, se você fizer a vontade de Deus, pode ter certeza que aonde quer que você esteja e por onde quer que você andar, tu serás bem sucedido. Diga glória a Deus. Agora vamos para o Abraão. Aonde é que o Abraão estava? O Abraão estava numa terra que estava sedenta. O Abraão estava numa terra onde havia fome. Mas olha o que a palavra está dizendo: que uma vez que eu me esforço para guardar a palavra, uma vez que eu me esforço para ser um homem dirigido por Deus, não é o lugar que vai determinar a bênção, sou eu que vou mudar o lugar. Amém, amados? Não é o lugar que vai determinar quem eu serei ou o que eu conquistarei, mas sou eu, debaixo da palavra, debaixo da promessa de Deus, é que vou mudar a situação de onde eu estiver, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado? É você. Diga glória a Deus. Uma vez que eu sou escolhido, e uma vez que eu me esforço, presta atenção aqui, uma vez que eu sou escolhido e me esforço para andar segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor, amados, não importa o lugar que eu esteja, não importa a condição que eu me encontre. Ah, pastor, se as condições fossem melhores, mas não são. Ah, pastor, se o meu casamento fosse diferente, se lá o meu emprego fosse diferente, mas não é. Então, já que o lugar não muda, você que tem que mudar. Porque uma vez que você muda a tua mentalidade, uma vez que você é fiel ao Senhor, uma vez que você se esforça como homem, como mulher de Deus, a tua atitude, o teu posicionamento vai mudar as situações em teu redor. Amém? Se existe uma coisa que um escolhido, se existe uma coisa que uma pessoa chamada por Deus jamais pode fazer, é desacreditar da palavra que Deus liberou, é desacreditar do seu chamado. Glória a Deus, amados. Deus está dizendo para você nessa noite: acredite naquilo que Ele já te falou. Pastor, Deus já me falou tantas coisas, mas enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está confirmando no teu coração que é. Deus está dizendo: acredite naquilo que Ele falou, porque se você acreditar, e se você se esforçar para ser um homem que anda na palavra de Deus, as situações em teu redor serão mudadas pelo teu posicionamento, e a palavra profética sobre a tua vida, ela vai se cumprir, queira o inferno ou não. Aplauda bem forte ao Senhor. Queira o diabo ou não, a palavra vai se cumprir na tua vida. Diga glória a Deus. Amado, pensa comigo. Se Deus claramente falou com Abraão, se o Abraão reconheceu que a voz que ele ouviu foi a voz de Deus, quando Abraão chegou em Canaã,
Lá em Betel, Deus apareceu para ele de novo. Amado, com tantos sinais, com tantas respostas, você acha que Deus iria desamparar o Abraão? Sim ou não, igreja? Você acha que Deus iria levar Abraão para Canaã? Tirar o Abraão daquela terra, levar o Abraão para Canaã para morrer de fome em Canaã? Claro que não, amados. Claro que não. Você sabe por que Deus nos leva para o deserto? Olha para cá. Você sabe por que às vezes Deus nos leva para o deserto? Para nos moldar, para fazer da gente massa mole. Diga, eu tenho que ser, mas não com essa voz michuruca aí não. Vamos lá, diga, eu tenho que ser, voz de profeta, eu tenho que ser massa mole. O que é massa mole? Massa moldável. Você entende isso, irmão? Tem muita gente que quer receber a promessa de Deus, que quer viver a promessa de Deus, mas é massa dura. Deus pega, ó, não consegue moldar. Massa dura não dá para moldar, não aceita molde. Lembra do que a gente falou no início? Que num ambiente profético, as duas coisas que são fundamentais é o quê? Coração quebrantado e um espírito ensinável. Coração quebrantado e espírito ensinável são características de quem é massa mole. Glória a Deus, amados. Deus ele vai moldando como quer e a pessoa vai se adequando. Deus às vezes nos leva no deserto para quê? Para amolecer a massa. Porque fora do deserto a massa é dura demais. Fora do deserto muitas das vezes a gente é muito cheio de empáfia, né? Aí Deus diz, não, vou te levar para o deserto para te amolecer. Glória a Deus, amados. Entenda uma coisa, eu quero que você guarde o que eu vou te dizer agora. Entre nos manter num deserto que molda o nosso caráter, ou nos encher de bênçãos que deturpam o meu caráter, Deus não vai pensar duas vezes, amados. Entre te manter no deserto e te moldar, e te encher de bênçãos e te estragar, Deus ele vai te manter no deserto. Você entende isso? E sabe por que Deus faz isso? Não é porque Ele não te ama, não. É porque antes de se preocupar com o teu bem-estar, Deus se preocupa é que você venha estar bem no centro da presença dEle. Você entende o mistério? Antes de se preocupar com o teu bem-estar, Deus quer que você esteja bem, mas esteja bem aonde? Na palavra dEle, na vontade dEle. Só que o grande problema é que na cabeça do homem que pensa, na cabeça do homem que raciocina, na cabeça do homem inteligente, as coisas têm que acontecer rápido. Esse é o grande problema. Na cabeça de quem raciocina, as bênçãos, elas têm que ser imediatas, elas têm que ser instantâneas. Só que a pessoa se esquece que em Eclesiastes diz o quê? Que para todas as coisas existe um tempo determinado. Não dá para eu receber bênção sem ser moldado. Não dá para eu ser moldado se eu não passar pelo fogo. Amém, amados? O vaso, para que ele venha estar concluído e apto para o trabalho, para a função, ele precisa passar pelas rodas muitas vezes. Ele precisa ser moldado, ele precisa ser quebrado, até que ele venha estar da maneira adequada, a fim de que o oleiro use. No caso do Abraão, eu até concordo que a provisão teria que ser rápida, porque não tinha comida, sem comida a pessoa morre. Então no caso do Abraão se tratava de sobrevivência. Deus tinha que fazer alguma coisa rápido. Só que mesmo assim, se Deus chamou, se Deus confirmou, Abraão tinha que fazer o que, igreja? Descer para o Egito? Não. Ele teria que crer que o Senhor seria com ele. Amém? Amado, se Deus já falou com você, se Deus já confirmou no teu coração, se Deus já usou a boca de pastores e de profetas para confirmar a palavra, por que você ainda insiste em ser uma massa dura, não maleável? Se Deus ele já confirmou a promessa dele,
os desígnios e os propósitos dele na tua vida, por que você ainda insiste em relutar, em não crer? Por que descer ao Egito ainda passa pela tua cabeça? Por quê? Amém, amados? Se Deus falou, se Deus confirmou, Ele é quem te garante a vitória. Só que quantos de nós, você está dando glória a Deus aí, legal. Só que quantos de nós, talvez aqui hoje, quantos de nós, que às vezes Deus tem falado, que às vezes Deus tem refalado, que às vezes Deus tem confirmado, só que pelo fato da gente olhar para o passar do tempo, Senhor, mas o tempo está passando. Pelo fato da gente olhar para o tempo, pelo fato de nós olharmos para as circunstâncias, a gente tem perdido as nossas esperanças e a nossa fé muito rapidamente. Amado, a gente não passa nada e a gente já está perdendo a fé. A gente mal enfrenta uma lutinha, a gente mal passa por uma situação, a gente até já quer descer ao Egito, a gente já se desespera. Quantos de nós, que apesar de Deus já ter confirmado tantas vezes, temos agido por conta própria? Volto a dizer, Abraão não era qualquer pessoa. Por mais que ele raciocinasse, por mais que ele pensasse, por mais que ele fosse inteligente, ele tinha que orar primeiro, ele tinha que buscar a Deus primeiro. E é isso que tem faltado na vida de muitos crentes, amados. Sabe por que tem tanto casamento destruído? Não é porque o diabo está cirandando, não. É porque a pessoa, ao invés de crer na promessa e se colocar na posição, ela quer agir por conta própria. Sabe por que tem muita gente padecendo na sua vida profissional? Sabe por que tem muita gente que sofre na vida financeira? Não é porque o diabo está irado, não é porque o diabo está furioso. Irmão, o diabo está furioso, que diabo que é? A gente tem o costume de colocar na conta do diabo coisas que na verdade são culpa nossa. Não é que o diabo está se levantando, sou eu que apesar de chamado, que apesar de escolhido, não tenho agido segundo a vontade do Senhor, tenho agido por conta própria, tenho pensado em descer ao Egito. Mas olha o que diz aqui em Isaías. Abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 30, só para você sentir um pouquinho. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 30. Olha o que a palavra nos diz aqui. Isaías, capítulo de número 30. Quem encontrou, dê glória a Deus aí. Olha o que diz aqui o versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, fica pedindo conselho para todo mundo, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não a do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Verso 2: que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Você vai confiar no Faraó? Você vai confiar mais no Egito do que na minha promessa? Porque Faraó vai trazer confusão. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. A força de Faraó se transformará em vergonha. A confiança em Faraó vai trazer confusão. Versículo de número 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. No estarem quietos será a sua força. Diga glória a Deus. Olha aqui, sabe o que Deus está falando? Deus está falando para nós o seguinte: você está na presença de Deus? Quem aqui está na presença de Deus? Levanta a mão.
Você está em Betel, na casa de Deus? Quem aqui está em Betel, na casa de Deus? Diga glória a Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Quem tem uma palavra de Deus aqui? Diga glória a Deus. Então fica quieto na posição que você está, porque estando quieto em Deus, é que estará a tua força. Aplauda bem forte ao Senhor. Não faça nada, não tome atitudes precipitadas, fica na sua, meu irmão, porque Deus será contigo. Vira para essa pessoa que está do lado, diga para ela: fica na tua, meu irmão. Vamos lá, com voz e ousadia, diga: fica na tua, meu irmão. Amém, igreja? No estarem quietos, olha para cá. No estarem quietos, quietos aonde? Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, você está debaixo de uma palavra. Então fica quieto debaixo dessa palavra, meu filho. Fica quieta debaixo dessa palavra, minha filha. Porque é no estarem quietos debaixo da palavra de Deus, é nisso que estará a tua força. Ou seja, é na confiança, é na dependência de Deus que somos fortes. Glória a Deus, amado. Apesar de Deus ter prometido e ter confirmado que seria com Abraão, mesmo assim, sem pedir nenhuma direção para Deus, sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai sair de Betel, ele vai sair da casa de Deus e ele vai descer ao Egito. E qual vai ser o resultado disso, pastor? Depois você lê lá no finalzinho do capítulo 12 de Gênesis, você vai ver lá. Abraão, ele quase perdeu a vida. Abraão quase perdeu a esposa. E pior, ele quase perdeu a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque ao invés de ele ficar quieto na dependência de Deus, ele usou a inteligência, ele usou a capacidade dele de pensar para tomar atitudes fora da direção do Senhor. Deixa eu contar uma história para você, amados. Existe uma história que fala acerca de um alpinista. E numa certa feita, esse homem desesperado, porque ele queria conquistar uma montanha altíssima, ele queria ser reconhecido dentro do seu esporte, e em busca desse reconhecimento, conta a história, que ele resolve fazer uma escalada numa montanha muito grande. Depois de anos e anos de preparação, esse homem agora, com desejo de conquistar a glória, esse homem agora resolve pegar os seus equipamentos e subir sozinho para escalar aquela montanha, na sua própria força, no seu próprio ímpeto, confiando na sua destreza. Esse homem diz: não preciso de ninguém, eu já estou preparado, eu me preparei durante vários anos, eu vou subir sozinho, eu vou escalar essa montanha. E diz a história que durante a subida, foi ficando tarde, muito rápido, antes daquilo que ele previa, e de repente ele se vê no meio da noite, naquela montanha, o vento forte, jogando ele de um lado para o outro, não dava para ver nada, tudo escuro, visibilidade zero, a única luz que ele enxergava era a luz da lua e a luz das estrelas, mas mesmo assim ele disse: não, eu vou continuar. E ele foi subindo, e quando ele estava a poucos metros de chegar no topo, ele pisou numa pedra em falso, ele se desequilibrou, e ele começou a despencar do alto daquela montanha, sozinho, sem ninguém sabia onde ele estava, sem nenhuma comunicação, sem nada. Aquele homem, ele começou a despencar, ele começou a cair daquela montanha, e conforme aquele homem ele foi caindo, foi passando uma espécie de filme na mente dele. Ele foi vendo a vida toda passando em minutos, em segundos diante dele, porque ele sabia que uma queda daquela montanha era a morte certa. Ele sabia que estava condenado à morte. Só que de repente, do nada, enquanto ele estava caindo, ele sente um salavanco, algo puxando. Foi quando ele percebeu que a corda estava presa, porque o alpinista, ele vai subindo, ele vai se prendendo nas frestas da montanha, ele se prende e vai subindo. Então ele caiu, mas de repente ele ficou pendurado pela corda. Ele percebeu que ele estava pendurado, só que ele estava no alto da montanha,
E uma noite densa, breu, ninguém sabia onde ele estava. Quando aquele homem se viu naquela situação de desespero, ele só pensou em uma coisa, ele só pensou em Deus. E ele de repente olhou para o céu, pendurado pelaquela corda, e ele disse: Deus, se tu és poderoso, e se tu me ouves, me socorre, me ajuda. Aquele homem começou a gritar assim. E de repente, no meio daquele silêncio, suspenso no ar, ele vai escutar uma voz. Ele não sabia se era no ouvido ou se era na mente dele, não importava. Mas ele vai escutar uma voz dizendo assim: você crê que eu posso te ajudar? Você crê que nessa noite o Senhor pode te ajudar? Quem crê? Amém? Ele vai ouvir aquela voz: você crê que eu posso te ajudar? E aquele homem pendurado pela corda vai dizer: eu creio, eu creio. Você acredita que aquilo que eu fizer na tua vida vai te salvar? Aquilo que eu te mandar vai te salvar? Ele disse: eu creio. Última pergunta: você está disposto a fazer tudo o que eu te mandar? Estou, Senhor. Então faz o seguinte: pega a faca que está pendurada na tua perna. Ele pegou a faca, corta a corda que está te segurando. Espera aí, ele parou. É que é? É isso. Pega a faca, e essa corda que está te segurando, essa aqui, que se eu me desequilibrar eu caio, é essa mesmo. Corta a corda. Amém, igreja? Corta a corda. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: meu irmão, corta a corda. Vira para a pessoa que está do outro lado, diga para ela: meu irmão, corta a corda. Você sabe o que representa a corda? Olha para cá, você sabe o que significa a corda? A nossa falta de confiança em Deus. Você sabe o que significa essa corda? As coisas naturais que a gente se apega para resolver as coisas do nosso próprio jeito e não do jeito de Deus. Enquanto eu não me desapegar daquilo que é natural, eu jamais vou viver o sobrenatural. Amém? Diga assim: enquanto eu, bem alto, enquanto eu não me desapegar daquilo que é natural, eu jamais viverei o sobrenatural. Corta a corda. Aquele homem cortou a corda. Conta a história que no dia seguinte a equipe de resgate chegou. E quando eles chegaram no pé da montanha, eles ficaram abismados, porque eles viram um camarada congelado, agarrado na corda, a 5 metros de distância do chão. Amém? À noite, naquele breu, ele não viu. Mas se ele cortasse a corda, ele teria se salvado. Amados, qual é o moral dessa história? O moral dessa história é que quando a gente está no meio das aflições, quando a gente está no meio do perigo, da falta de alimento, como estava Abraão, quando a gente está no meio dos problemas, é muito mais fácil, é muito mais lógico a gente se agarrar, a gente confiar nas alternativas humanas, nas coisas palpáveis. É muito mais fácil a gente confiar numa bengala que a gente pode segurar, do que confiar na palavra. Pastor, tudo bem, a palavra de Deus é bonita, mas a corda é que me segura. Tudo bem, pastor, a palavra de Deus é tremenda, mas é a bengala que me sustenta. O homem natural pensa assim: é muito mais seguro eu me agarrar nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu pego, nas coisas que eu toco, do que apenas na palavra de Deus que eu ouço. E assim como o alpinista dessa história, assim como aconteceu com Abraão,
Era muito mais fácil para Abraão descer para o Egito do que confiar em Deus em Canaã. Era muito mais lógico para o alpinista confiar na corda do que confiar em Deus. Amém, amados? Só que como nós dissemos, Abraão não era uma pessoa qualquer. Abraão era um homem escolhido por Deus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Olha para mim, olha aqui para mim. Você não é qualquer pessoa, você é um escolhido do Senhor, meu amado. Você não é um homem qualquer, você não é uma mulher qualquer, você não é um coluna qualquer, você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa escolhida por Deus para fazer a sua vontade, para que a provisão de Deus venha, para avançarmos, porque nós estamos na nossa quinta profética, e o tema da nossa quinta profética é aprendendo a avançar nos passos de Abraão. A gente está aprendendo com os acertos e com os erros do Abraão, o que a gente precisa fazer para avançar. Só que para nós avançarmos com Deus, a gente tem que parar de ficar sendo dirigido pelo nosso instinto humano. Para de confiar na tua força, para de confiar nas tuas estratégias, para de confiar no teu intelecto, no teu conhecimento, na tua inteligência. Para de confiar no Egito. Para de confiar numa corda. Corta a corda. Glória a Deus, amado. Você sabe por que Deus tirou Abraão de Ur? Sabe por que Deus tirou ele de lá? Foi por causa da idolatria. Sim ou não, igreja? Foi por causa da idolatria, sim. Porque Abraão, ele não seria qualquer um. E para que ele não fosse qualquer um, Deus queria que o Abraão servisse somente a ele, num lugar aonde só o Senhor fosse glorificado. Deus, ele quer que você sirva somente a ele. E o lugar aonde ele é glorificado é na casa dele, em Betel. É em Betel que Deus ele quer que você esteja. É em Betel que ele quer que você o adore. É em Betel que ele quer que você firme, que você arme as suas tendas, porque vai ser em Betel que você verá a glória do Senhor sendo manifesta na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte aí, meu amado. O teu milagre vai vir de Betel. É em Betel que a glória de Deus vai se manifestar. Diga glória a Deus. Por nós não sermos qualquer um, diga eu não sou. Diga eu não sou qualquer um. Não, você não é qualquer um não. Nem eu. E por nós não sermos qualquer um, o Espírito Santo, através desta palavra, ele está nos ensinando 3 coisas nesta noite. A primeira, Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. Você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que estar onde Deus quer. Você tem que servir como Deus quer. Primeiro, Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com o Egito. Diga, nem com o Egito. Ele não te quer no Egito, ele te quer na casa dele. Segunda coisa, Deus está dizendo, não desças ao Egito. Amém? Vira para essa pessoa que está ao teu lado, meu irmão, não desce para o Egito não, hein? Mas bota medo nele, bota medo nela. Diz, ó, não desce no Egito não, hein? Isso. E a terceira e última coisa que Deus está nos ensinando nessa noite: corta a corda. Cortar a corda significa depender de Deus. Quantos aqui recebem essa palavra nessa noite? Como é que você está lá no teu trabalho? Como é que você está lá na tua vida profissional, na tua vida familiar? Como é que são as coisas no teu casamento? Estão difíceis? Quando você olha com os teus olhos, você está olhando igual a Abraão, parece que não tem jeito, parece que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Deus essa noite está falando, corta a corda, porque eu sou aquele que cuida de você. Corta a corda, porque eu sou aquele que provê você. Se coloque de pé, por favor.
E assim que você se colocar de pé, assim que você estiver de pé, isso, você vai dar para Jesus nesta noite. Você vai dar para Ele a tua melhor salva de palmas, isso, mas aplauda mais forte a Ele. Abra a tua boca e diga glória a Deus.